no último culto do ano, né? Ou melhor, na verdade foi no primeiro culto desse ano, dia 1º de janeiro, quando eu estava aqui, eu li um testemunho de uma irmã da igreja, tremendo, né? Onde ela compartilha que ela está na nossa igreja e se converteu há 5 meses. Em 5 meses, ela conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, foi no encontro com Deus, fez o E1, fez o E2, fez a mentoria original em 5 meses. E ela estava falando do impacto que tem sido na vida dela, na vida do esposo dela, e tremendo. Então, a gente às vezes só não cresce porque a gente não quer. Eu fiz um post logo no primeiro dia do ano, nas minhas redes sociais, e eu falei uma coisa que eu acredito muito, sabe, amados? Quando a gente começa um ano novo, para muitos pode ser meramente uma formalidade. Isso aí não muda nada, né? Estava em 2022, 2023, amanhã é segunda-feira, vou ter que acordar, vou ter que trabalhar, vou ter que pagar as contas, vou ter que fazer tudo que eu já tinha feito. Então, não vai mudar nada. E realmente, você pode viver 2023 como se nada tivesse mudado. Ou você pode aproveitar alguns marcos. Eu acredito, e a Bíblia vai nos mostrar alguns marcos onde nós somos convidados a repensar a nossa vida. A gente vai ver na Bíblia vários marcos, né? Nós vamos lá no livro de Josué, logo no capítulo 1, quando Moisés morre e Deus chama Josué para entrar na terra prometida e atravessar o Rio Jordão e colocar ali umas pedras que serviriam de marco, de uma linha divisória entre uma fase da vida deles e outra fase da vida deles. Eu gosto muito o povo judeu, ele tem alguns rituais, né? O ritual, por exemplo, de quando uma menina ou um menino se tornam adultos, eles passam por alguns rituais, né? Que marca um início de uma nova estação e de uma nova fase da vida. E conosco é a mesma coisa. A gente pode simplesmente levar a vida com uma continuidade e sem mudar nada, ou a gente pode aproveitar alguns marcos para poder fazer uma revisão da nossa vida. Eu estou lendo um livro que fala, o título é justamente esse, chama Revisão de Vida, né? E eu comecei o ano lendo esse livro porque ele é muito significativo. É importante, amados, a gente aproveitar alguns momentos e dar uma parada e pensar naquilo que a gente viveu e naquilo que a gente quer viver, naquilo que a gente quer desfrutar de hoje em diante. Eu me lembro de um pastor, um grande amigo meu, um pastor, Vitor Rodrigues, da Argentina, que ele falava, quando eu tinha, na época que essa conversa se realizou, eu me lembro que eu tinha uns 40 anos na época, e ele já tinha os seus quase 55, 60 anos, e ele falava assim: Fernando, você precisa decidir como você quer envelhecer. E como você quer envelhecer vai depender das decisões que você vai fazer hoje na tua vida. Ou seja, quando eu tinha 40 anos. Então, há marcos na nossa vida que a gente precisa parar. Os 40 anos é uma idade significativa, né? Muita gente, quando completa os 40 anos, 40 e poucos anos, começa a parar e olhar para trás um pouco, ver aquilo que fez, aquilo que tem adiante, e é importante isso. E as passagens de ano, né? Esse ritual que a gente tem de passagem de ano, ele pode ser meramente um ritual só para você tirar uns dias de descanso e depois voltar à tua rotina normal, ou pode ser um marco para você parar e repensar um pouquinho o que foi a tua vida daqui para trás, o que foi o ano passado, os anos que se passaram, e aquilo que você quer construir daqui para frente. E tem uma coisa, se você
Albert Einstein ele já dizia que se você faz as coisas sempre iguais, você não pode encontrar resultados diferentes. Então, se você entrar em 2023 fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, você vai obter os mesmos resultados que você sempre obteve. Ou talvez você pare agora e fale assim: puxa vida, janeiro é um tempo, eu quero repensar a minha vida. Fui orar ali com o irmão e ele falando assim: puxa vida, eu queria que esse ano eu queria crescer espiritualmente. E a gente pode falar isso, por exemplo: eu posso querer crescer espiritualmente, ou eu quero continuar sendo um menino na fé, uma criança na fé. Não, eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero fazer os cursos que a igreja oferece, eu tenho um objetivo, eu quero começar uma célula esse ano na minha casa, né? Tem coisas, amados, que eu quero voltar a estudar, eu quero terminar aquilo que eu não terminei, que eu comecei lá atrás. Então, esse mês de janeiro é um mês muito importante, muito interessante, para você fazer essa revisão na tua vida, para você parar, olhar, e à luz da palavra de Deus, você poder traçar aquilo que você deseja, aquilo que você espera, ou melhor, você buscar de Deus aquilo que Deus espera para a tua vida nesse ano de 2023. Nós, diferente de outros anos, nós sempre buscamos de Deus uma palavra profética para trazer para a igreja, e normalmente nós anunciamos isso nas últimas semanas do mês que antecede o início de um novo ano. E nós esse ano decidimos criar um pouquinho de expectativa. Então, nós ainda não divulgamos a palavra que Deus colocou no nosso coração como tema para o ano de 2023. Nós vamos fazer isso na nossa conferência, no call, no dia 25 de janeiro. E a partir do dia 25 de janeiro, nós vamos depois anunciar para a igreja aquilo que Deus tem nos falado, que é a direção que Deus quer nos dar como igreja. E eu creio que quando você entra nessa direção de Deus para a tua vida, eu creio que a Bíblia fala que você prosperará quando você crê nos teus profetas, crê naquilo que Deus tem falado, e você pode mergulhar, entrar, e você vai prosperar em tudo aquilo que você fizer. Então, em dia 25 de janeiro, agora, daqui a 2 semanas, né, mais ou menos, nós vamos estar fazendo o nosso call, Conferência Anual de Líderes e Liderança, tá bom? E foi anunciado aqui que é para todos aqueles que exercem liderança aqui na igreja, líderes de célula, líderes de ministérios, todos que exercem liderança. E a gente quer abrir também para aqueles que são voluntários. Então, todo aquele que atua como voluntário aqui na igreja Edificando em Cristo está convidado a participar, tá? Todos os líderes estão convocados, tá? Não é opcional, é obrigatória a tua presença, tá bom? Dia 25 de janeiro, aqui. Você está em casa, você que está de férias, está talvez acompanhando a gente pela internet. A gente quer te ver aqui dia 25 de janeiro, é um tempo da gente se reunir. Nós vamos ter o pastor da Igreja da Família de Sorocaba, a maior igreja ali de Sorocaba, um ministério muito relevante ali naquela cidade. Nós vamos ter o pastor Luiz, o pastor de uma das maiores igrejas ali de Curitiba, pastor Luiz Magalhães, que é amigo nosso também, membro do MFI, e vai estar conosco ministrando. Então vai ser um tempo muito, muito precioso, e eu queria que você pudesse reservar. E você que é voluntário, nós vamos abrir pela primeira vez a oportunidade de você participar também, tá? Não precisa fazer inscrição, é gratuito, você só precisa aparecer aqui no dia 25 às 9 horas da manhã, tá bom? Mas, voltando lá atrás, eu estava falando sobre a gente cair na rotina e viver a vida como se nada tivesse acontecido, ou você pode falar assim: Senhor, esse ano eu quero experimentar o melhor ano da minha vida, amém? Quantos querem fazer essa oração para o Senhor? Fala para o Senhor aí: Senhor, repete comigo: Senhor, eu quero neste ano de 2023
experimentar o melhor ano da minha vida. Amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas e fala: Senhor, eu creio nisso. Amém? Amém. Eu creio nisso. Eu creio que o melhor de Deus está por vir, né? O melhor de Deus está por vir. E dentro até disso que a gente está falando, uma das formas de a gente começar talvez o ano buscando de Deus sabedoria, buscando conhecimento, é a gente poder também, como até foi orado aqui, se esvaziar para que Deus possa nos encher, né? E uma das formas de nós nos esvaziarmos, Deus só pode encher algo que está vazio. Se você acha que você está cheio, Deus não tem muito mais o que fazer. Se você é daquelas pessoas que acham: não, eu sou bom, eu já fiz, eu estou fazendo tudo, eu não, né? Se você é desse tipo de pessoa, Deus não tem mais nada para fazer com você. Você já está perfeito. Eu diria até que você está pronto para ir para o céu já, né? Porque você já está tão perfeito que o próximo passo é o arrebatamento, né? Agora, se você é daqueles que entende, né, que, como o apóstolo Paulo diz, né, fala assim: aquilo que eu queria fazer, ainda não estou conseguindo fazer. Aquilo que eu não queria fazer, eu acabo me pegando fazendo, né? Ô miserável homem que sou, né? Se você é um que se considera assim, é muito bom, porque Deus pode encher a tua vida. Quando o Senhor começa ali o sermão da montanha, Ele começa a falar: felizes são aqueles que são pobres de espírito. E eu já falei, ministrei isso uma vez aqui. Pobre, ali o sentido da pobreza, pobre de espírito, é aquele que tem a consciência da sua falência, da sua miséria e da sua dependência de Deus. Então, felizes são aqueles que entendem que são totalmente dependentes de Deus. Porque quando você entende isso, Deus pode trabalhar em você e pode derramar em você. Então, neste ano nós íamos começar dia 23, mas provavelmente nós vamos começar dia 30 de janeiro, um jejum de 21 dias com toda a igreja. E o jejum, o propósito do jejum qual é? Você se esvaziar para que Deus possa te encher. Então você vai se esvaziar de alimento para que Deus possa te encher com aquilo que Ele tem para você. Então, separa essa data, vá se preparando. Se você nunca fez um jejum antes, é tua oportunidade de fazer, tá? Se você já fez, vai ter oportunidade de fazer de novo. Durante 21 dias, a gente vai estar em jejum como igreja. E nós vamos estar aproveitando esses 21 dias e refletindo no Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos e eu vou te convidar para a gente ler o Evangelho todo de João ao longo desses 21 dias, tá bom? Então, mais para frente a gente vai dar maiores detalhes. Eu só quero dar uma pequena pincelada daquilo que a gente tem planejado aí para esse ano, tá bom? O salmista, lá no Salmo 90, no versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente poderia discorrer vários desdobramentos desse texto aqui de Salmo, mas eu queria dar uma ênfase. Eu queria falar hoje com vocês sobre construir uma agenda para 2023. Construir uma agenda para 2023. Eu não sei quantos têm o hábito aqui de fazer uma agenda, né? Alguns trabalham aqui e têm a prática de trabalhar com agenda, né? Pastora Sônia é uma das pessoas que tudo na vida dela ali está agendado, né? Ela tem uma agenda onde ela anota os compromissos, anota os pacientes que ela tem, anota as coisas que tem para fazer, tudo está ali na agenda. Nós, como igreja, temos uma agenda, nós já temos agenda para o ano inteiro, né? Tudo aquilo que a gente, que Deus nos dirigiu para a gente fazer em 2023 já está agendado, de agora até dia 31
de dezembro desse ano, nós temos todas as atividades, encontros com Deus, curso, atividade de casais, formaturas, está tudo lá agendado para o ano inteiro, né? Quem é líder da igreja tem acesso lá e você já tem tudo planejado para aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus quer fazer ao longo de 2023. Tem gente que fala assim, pastor, esse negócio de planejamento não é de Deus. Não, eu não sou guiado por planejamento, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou para onde o vento do Espírito me toca, né? E eu vou falar, irmão, você está equivocado, porque não é assim que Deus age. Deus age trabalhando em nós, fazendo com que nós possamos planejar a nossa vida. Jesus, ele era planejado. Jesus sabia exatamente, ele tinha um plano, tanto que você vai ver nos evangelhos várias vezes Jesus falando assim, agora eu tenho que fazer isso, é da vontade do Pai que eu faça isso. Ele já tinha todo o plano desenhado, né? Quando ele volta para Jerusalém, o pessoal fala, não vai para Jerusalém. Ele fala, não, eu tenho que ir para lá, porque faz parte do plano. Nosso Deus é um Deus de plano. Quando você pega em Gênesis, Deus começa um plano em Gênesis. E Ele tem traçado todo um plano para a humanidade que está consumado, que está descrito e que está consumado ali em Apocalipse. O plano de Deus já está todo pronto. Então, se Deus tem plano, por que eu e você não vamos ter plano, planejamento? Por que nós vamos empurrando? Eu sempre falo, né, da teologia do Zeca Pagodinho, né? Que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que vive a vida empurrando a vida com a barriga. E aí é o seguinte, gente, de repente a vida te leva para alguns lugares que você não gostaria de estar e que você não deveria estar. Por quê? Porque a gente não planejou, porque a gente não fez uma agenda, porque a gente não colocou as prioridades nos lugares certos. E é interessante isso. Eu falei de Jesus, mas quando você pega o apóstolo Paulo era alguém extremamente planejado. É só você estudar a vida dele, você vai ver o planejamento dele de abrir igrejas ali na Ásia, das viagens intencionais que ele fazia, de tudo era fruto de um planejamento. Então vira para quem está do teu lado e fala, planeje-se, né? Sabe por quê, amados? Porque a gente vive num mundo de muitas demandas. A gente tem demanda de todo lugar. E se você já começou o ano, você já deve ter começado. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ir agora comprar material escolar para as crianças. Que não sei o quê, eu preciso arrumar isso, agora não sei o quê. E a gente tem um monte de demandas na nossa vida. E se a gente não se planeja, as demandas vão consumindo a gente. E elas vão te engolindo. Vão engolindo a tua vida. E aí, a gente começa a se comprometer. A gente começa a diminuir a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente começa a deixar a nossa saúde em segundo plano, porque as demandas começam a tomar conta de tudo, né? A gente vai deixando a nossa espiritualidade, o nosso tempo com Deus em segundo plano. Ai, pastor, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Por quê? Será? Albert Einstein, ele fala uma frase interessante, ele fala que a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. A falta de tempo é uma desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Estou falando aqui uma frase secular de um homem, de um cientista, mas ele está falando sobre essa coisa que nós colocamos muitas vezes, que nós não temos tempo para isso, que nós não temos tempo para aquilo, que a gente tem tarefa demais, que a gente está sobrecarregado, estou trabalhando demais. E aí talvez eu comece esse ano te fazendo um convite, uma pergunta para você. Será que de todas as demandas que você tem para esse ano, o que de fato é importante? Você já parou para pensar isso?
Eu quero te convidar para você fazer o seguinte: se você tiver uma lousa na tua casa ou um papel, mas se tivesse uma lousa era legal, você escrever lá as tarefas que você tem para fazer ao longo desse ano. E você colocar um papelzinho, sabe aquele post-it? O post-it verde, naquilo que realmente é importante. Naquilo que realmente é significativo. Naquilo que realmente será lembrado. Sabe, amados? Porque tem coisas que a gente faz que passou o evento e simplesmente você não deixou nada, de nenhum legado, nada naquilo que você fez. Será que aquilo que você tem para fazer esse ano é algo que vai marcar a vida de outras pessoas? É algo que vai marcar o reino de Deus? É algo que vai deixar um legado? Será que isso é uma coisa para você estar pensando? Será que aquilo que você tem para fazer, as tuas demandas, é algo que vai fazer diferença? Vai fazer diferença para a tua vida, diferença para a tua família, diferença para as pessoas, para o reino de Deus, para o mundo? De você olhar e falar assim: puxa vida, que legal, esse ano foi um ano corrido, foi um ano de trabalho, foi um ano de demandas, mas você olha para trás e fala assim: obrigado, Senhor, obrigado porque valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o esforço, valeu a pena o tempo, valeu a pena a dedicação, valeu a pena a energia que eu coloquei nisso. Você já parou para fazer essas contas? Será? Ou será que as tuas demandas, às vezes, é assistir a última série da Netflix e maratonar as 10 temporadas que ela tem, né? E o tempo que você gasta naquilo, que talvez você esteja deixando de fazer outras coisas. É interessante, um conselho para você, né? Nesse começo de ano, quer uma indicação de um bom reflexão para você fazer? Talvez substituir uma série ou alguma coisa que tem roubado o teu tempo, né? Tempo de internet, de Instagram. Lê o livro de Eclesiastes, um convite para você fazer nesse primeiro mês do ano. Pega o livro de Eclesiastes e se dispõe a estudar ele. São 12 capítulos, é rapidinho você lê, mas eu queria que você lesse ele refletindo em cada um daqueles capítulos. E o livro de Eclesiastes é um livro muito lindo, porque ele fala sobre a vida de um homem que para e olha para trás e começa a fazer um balanço da sua vida. Naquilo que valeu a pena ele ter feito e aquilo que não valeu a pena ele ter feito. É interessante. Ele vai falar da relação com o trabalho, ele vai falar da relação com os prazeres, ele vai falar com a relação dele com o dinheiro, ele vai falar da relação, ele vai fazer um balanço da vida dele. E eu quero te convidar a você, talvez, ler o livro de Eclesiastes agora, em janeiro. Aproveita, né? Dá para você ler essa semana. Leia ele, sob essa perspectiva. Compara a vida do autor de Eclesiastes com a tua vida. E começa a comparar como é que você tem se relacionado com o dinheiro, com a família, com as pessoas, com os prazeres, com tudo. E veja se talvez a conclusão que ele chega lá no capítulo 12 é a mesma que você vai chegar também. Tem um pastor e teólogo já falecido, Rubem Alves, que ele escreveu uma frase muito interessante. Ele falou assim: eu contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que aquele que eu já tive até agora. Eu sei que não é o caso de muitos aqui, mas é o caso de alguns que estão aqui, né? Você tem mais tempo para trás do que você vai ter para frente. E ele fala assim: eu tenho muito mais passado do que futuro. Quem sente que tem mais passado do que futuro? Não precisa levantar a mão, não. E ele faz uma metáfora que eu achei muito interessante. Ele fala assim: eu sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticaba. E as primeiras ele chupou displicentemente. Mas, percebendo que faltavam poucas,
ele começou a roer até o caroço da jabuticaba. Por quê? Porque faltava pouca jabuticaba. As primeiras ele, né, só dava aquela espremida assim, comia jabuticaba. Nas outras ele começou a degustar, porque vai acabar. E a gente tem que viver a vida intensamente, como se cada dia fosse o último da nossa vida. E a gente poder entender e falar: Senhor, qual é o teu propósito e o teu plano para a minha vida? Uma outra frase que eu li muito legal diz assim: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho. A vida é curta, não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Eita! A vida, não faça da vida um rascunho. Eu lembro de um chefe que eu tive, um dos primeiros chefes que eu tive, quando eu ainda era estagiário de engenharia, e ele me falava isso, não com relação à vida, mas com relação ao trabalho. Ele falava: Fernando, seguinte, eu não quero que você faça rascunho e depois passe a limpo. Passa a limpo logo, já faz de cara, faz a limpo, não passa a limpo, faz a limpo. E é interessante quando você pega esse conceito e traz para a vida, porque tem gente que vive a vida fazendo rascunho. Ah, não, mas vai chegar um dia, lá eu vou, no final do ano eu vou passar limpo a minha vida, né? No final do ano, daqui a algum tempo eu vou acertar aqueles negócios que estavam errado, meu casamento que está todo enrolado, eu vou arrumar. Passa limpo já. Passa limpo. Não espera, às vezes não vai dar tempo de passar limpo. Eu lembro da faculdade que tinha, na época de vestibular, que o pessoal resolvia as questões e depois ia passar limpo no gabarito lá da FUVEST. Eu me lembro na época que eu precisei. E aí tinha gente que eu conheço que tinha resolvido as questões no folheto e não deu tempo depois de passar limpo. E o cara chegou na hora que deu o sinal, ele toma a prova da gente. Vai ter um dia que vai tocar a trombeta e o Senhor vai falar: opa, acabou teu tempo, chega. E aí? Pastor, Senhor, deixa eu só acabar aqui, eu estou passando a limpo a minha vida, não dá tempo mais. Vamos para a palavra de Deus, né? Senão você vai falar assim: pastor, cadê a Bíblia na história? Vamos lá para Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. E eu vou ficar praticamente só nesse texto aqui, de 13 a 17, tá bom? Leiam comigo, né? Ouçam agora, ou melhor, ouçam agora. Vocês dizem: hoje ou amanhã nós iremos para esta cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Uau! Ô pastor, palavra para começar o ano, né? Uma palavra assim, de admoestação, né? Uma palavra de encorajamento, uma palavra de reflexão. E quando a gente olha essa passagem, a gente vê algumas coisas interessantes. Talvez, eu diria que nessa palavra tem 3 pecados que a gente deveria cuidar para não repetir nesse ano de 2023. E eu quero refletir com vocês ali, logo no primeiro texto, no primeiro versículo que eu li, que é no versículo 13. Tiago 4,13. Dá para projetar aí? Deixa ele projetado. Tiago 4,13. Começa aí? No meu tá, ouçam agora. Tá.
Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Não dá para deixar todo junto ele? Tem algum jeito? Se não der, tudo bem. Mas se der para deixar o versículo inteiro na tela, é legal. Tá? Olha que interessante esse texto. Primeira coisa que a gente vê nesse texto que chama a atenção é assim: ouçam vocês que dizem. Quem diz? Quem está dizendo? Vamos fazer... Você lembra de análise sintática das aulas de português na escola? Lembra? Vamos lá. Sujeito oculto, né? Quem é o sujeito oculto da sentença? Ouçam agora, vocês que dizem. Quem é que diz? Vocês. Ou seja, eles são as pessoas. As pessoas dizem, né? Nós dizemos. Hoje ou amanhã. Quem está definindo aqui o início das coisas? São as pessoas. Nós iremos para esta ou para aquela cidade. Quem decide o lugar para onde nós vamos? Nós. As pessoas, nós. E aí o texto continua. Passaremos um ano ali. Quem decidiu quanto tempo vai passar ali? Nós. Passaremos, nós vamos passar. Pastor, decidi, sabe o que é, tal, gostei. Tem gente que espiritualiza as coisas, né? Ele toma as decisões e ele fala que foi Deus. E ele fala, não, sabe o que é, pastor? Deus me falou que é para eu passar. Deus... Mas quando você vê, a pessoa não gastou tempo em oração, não gastou tempo em jejum, não gastou tempo na palavra, ela simplesmente teve um desejo e resolveu colocar o nome de Deus para assinar aquilo. Mas quando a gente vê aqui, ó, iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali. Quem decidiu o prazo? Nós. Faremos negócios. Quem definiu a atividade que nós vamos fazer? Nós. E ganharemos muito dinheiro. Quem decidiu o propósito? Nós. Não é interessante? Aonde está Deus nesse projeto? Aonde está Deus nesse projeto de Tiago 4,13? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro, nós vamos montar isso, eu vou comprar isso, eu vou mudar de local, eu decidi que eu vou fazer isso e não aquilo. Quem foi que decidiu? Onde está Deus nesse negócio? E é esse o convite que eu queria fazer você refletir um pouco. O que a gente vê descrito aqui em Tiago é a mesma coisa que a gente vê descrito, por exemplo, lá em Gênesis 3. Quando a serpente fala para Eva, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: olha, se você experimentar daquele fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E aí você não vai mais precisar de Deus para montar a tua agenda. Você vai poder fazer a tua agenda sem Deus. E aí a Eva fala, uau, que legal, eu vou poder fazer a minha própria agenda sem Deus. E desde então, desde Gênesis 3, o que eu e você fazemos normalmente é construir a nossa agenda sem consultar a Deus. A gente faz a nossa agenda segundo a nossa vontade. A menos que o Espírito Santo venha e a gente permita que ele nos incomode. E aí você fala, opa, espera um pouco. Isso que a gente vê descrito em Tiago 4,13 é a mesma coisa que a gente vê lá em Gênesis 12, quando eles decidem construir a Torre de Babel. 11, né? Gênesis 11. Gênesis 11, quando eles decidem construir a Torre de Babel. Você lembra o que eles falam lá? Vamos construir uma torre para nós. Porque quando nós construirmos uma torre, nós vamos ficar famoso. A gente vai ter um monte de curtida no Instagram, porque a gente vai ter feito a maior torre daquela época. Eles decidiram construir um projeto próprio.
desconectado de Deus. E essa palavra, amados, para mim e para você, quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Eu refleti nessa palavra, porque Deus primeiro falou com ela comigo. Aonde está Deus na agenda que você fez para 2023? Aonde está Deus? Ou talvez, aquela passagem quando Jesus fala em parábola daquele homem que construiu celeiros, celeiros para armazenar toda a colheita que ele tinha, tal. Meio que assim, né? Ele construiu tudo aquilo e falou assim: Deus, não atrapalha, porque esse ano está tudo certinho, está tudo redondinho, esse ano vai ser demais, eu já fiz tudo o que era para eu fazer. Só que ele não consulta a Deus. E Jesus fala: cara, esta noite pedirão a tua alma. De que adianta tudo aquilo que você construiu? O que eu quero, amados, te convidar nesse início de ano a refletir é: aonde está Deus na tua agenda para esse ano? Aonde está Deus na tua agenda para este ano? O texto diz: agora porém, versículo 16, vocês se vangloriam das suas pretensões, mas toda vanglória como essa é maligna. Às vezes, amados, a gente está focado simplesmente nesse ano, naquilo que a gente pode obter, naquilo que a gente pode conquistar, naquilo que é material. Olha, esse ano faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Se essa é a direção de Deus para a tua vida, glória a Deus. Se Deus tem te falado que esse ano tua empresa vai bombar, e Deus tem te dirigido nesse campo, e você vai ser um dos maiores dizimistas aqui desta igreja, e você vai poder abençoar, ofertar a obra missionária, tal, vai em frente, glória a Deus. Mas se a tua intenção não é essa, se o teu coração não é esse, quem é que está dando a direção para a tua agenda desse ano? Quem é? Sabe, amados, a gente muitas vezes fica alienado do plano e do propósito de Deus. A gente esquece que Deus está construindo um plano e um propósito, e 2023 faz parte desse ano e desse propósito que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, para esta igreja. Eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa igreja esse ano, na tua vida, na tua casa, na tua empresa, em nome de Jesus, na tua família. Se você crê nisso, fala: Senhor, amém, eu creio. Deus tem grandes coisas para fazer. E a gente não pode ficar, amados, longe da agenda de Deus para a nossa vida. Porque a agenda de Deus é melhor do que a nossa agenda. Eu ministrei isso em dezembro, quando eu falei sobre as preocupações da vida. A agenda de Deus para a nossa vida é melhor do que a agenda que você faz. Porque o plano dele para a tua vida é de prosperar e não de te causar dano. É de te dar esperança e de te dar um futuro. É isso que a palavra de Deus nos diz. Esse é o plano de Deus. Mas às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus. E a gente quer fazer a agenda do... sabe o que é? Eu acho que se eu fizer aqui desse jeito vai ser melhor, né? E a gente sai da agenda de Deus. E a gente começa a colocar a nossa agenda em primeiro lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Queria que você pensasse em 3 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. 3 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Pensa aí. Que vem na tua mente. Você fala: se eu morrer, eu não posso morrer antes de ter feito essas 3 coisas. Todo mundo já pensou? Pensou em 3 coisinhas? Talvez tenha gente falando: antes de morrer eu preciso conhecer Paris. Deus, eu não posso morrer antes de conhecer Paris. Antes de ir para Disney. Eu queria te perguntar uma coisa. Dessas 3 coisas que você pensou, que você não pode
deixar de fazer antes de morrer? Quais delas realmente são coisas significativas, que vão deixar legado, que vão honrar a Deus, ou que são simplesmente coisas que veio à tua mente, porque você acha que você merece e que você precisava disso? Seja sincero, reflita nisso. Quantos aqui colocaram talvez na sua lista de 3 desejos antes de você morrer, de ver um familiar teu que está longe do Senhor convertido? Senhor, eu não posso morrer antes de ver meu pai conhecendo ao Senhor. Eu não queria morrer antes de ver meu irmão entregando a vida dele para Jesus, meus sobrinhos. Eu ouso falar que talvez muitos de nós não tiveram pensamentos talvez assim em primeiro lugar. Talvez o pensamento esteja mais ligado a Tiago 4,13. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, quero ganhar dinheiro, quero desfrutar, quero dirigir uma Ferrari pelo menos antes de morrer. Às vezes o nosso coração está muito contaminado e a gente esquece da verdadeiro plano e do propósito de Deus. A gente esquece, a gente perde a consciência da brevidade da vida. Olha o que ele diz lá em Tiago 4,14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. O Steve Jobs, o grande fundador e por muito tempo CEO da Apple, né? Ele morreu de câncer no pâncreas e ele, nos últimos anos da vida dele, ele escreveu uma frase interessante. Ele diz assim: lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou de falhar, caem diante da morte, deixando apenas aquilo que é realmente importante. Quando a gente tem consciência da nossa brevidade da vida, a nossa agenda é dirigida por aquilo que é importante, não por aquilo que é urgente. Amém? Quando a gente entende a brevidade da nossa vida, imagina que você tivesse poucos dias de vida e alguém te convidasse para um negócio, você fala: não, isso para mim hoje não é importante. A minha vida é dirigir. A pastora Sônia está falando assim, que o importante ele espera, o urgente grita. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. Então, esse texto de Tiago, capítulo 4, vai nos mostrar como que a gente pode se perder na construção da nossa agenda. Mas ao mesmo tempo que ele fala como a gente pode se perder, ele dá dicas de como a gente pode acertar. E é nisso que eu queria que você firmasse. Como é que eu vou acertar na construção da minha agenda de 2023? Né? A primeira coisa que a gente vê no texto, versículo 15, Tiago 4,15. Coloca aí para mim, por favor. Ao invés disso o quê? De tudo aquilo que da agenda criada pelo homem para o homem, pelo homem para o homem, por nós e para nós. Ao invés dessa agenda, ele fala no versículo 15 o quê? Em vez disso, vocês deveriam dizer o quê? O quê? Se o Senhor quiser. Quem quer? O Senhor. Viveremos e faremos isto ou aquilo. Quem deve determinar a nossa agenda? Deus. Deus deve determinar a nossa agenda e não nós determinarmos a nossa agenda. Afinal de contas, um dia nós entregamos nossa vida a Ele e falamos assim: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Sabe o que é Senhor? É aquele que passa a governar a tua vida. Mas às vezes a gente ignora isso.
E a gente fala isso, declara isso, louva, fala: Senhor, Tu és o meu Senhor, meu amado, no meio do louvor. Mas a gente faz as coisas sem consultar Ele, sem seguir o que Ele nos diz, sem seguir a agenda dEle. E quando a gente diz se o Senhor quiser, gente, não é aquele mantra que a gente está acostumado, né? Porque sabe o que a gente está acostumado a fazer? A gente está acostumado a fazer os nossos planos, e aí falar: se Deus quiser, Ele vai abençoar a gente. Né? A gente faz o plano, a gente faz a agenda, e a gente fala: se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não é assim que a gente faz? Quer dizer, não é... Eu não procurei saber o que Deus quer. Eu não procurei saber a vontade de Deus. Eu fiz o meu plano, mas aí eu trago Ele para Ele tentar validar o que eu estou querendo fazer. Se Deus quiser, vai dar tudo. Não é esse, se Deus quiser. Ao invés disso, se o Senhor quiser, é buscar a direção dEle. Você lembra de Davi, lá em... Agora não me lembro a referência. Quando Davi volta para Ziclag, a cidade onde estava sua família, os seus filhos, todo mundo junto com os seus soldados, e ele descobre que a cidade tinha sido saqueada, tinham levado todos os familiares, as esposas, os filhos, levaram tudo embora. O que Davi faz? Primeiro ele chora, né? Chorar faz bem. Mas depois que ele chora, o texto diz que ele encontra forças no Senhor. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai consultar a Deus. O que eu vou fazer, Deus? É para eu ir atrás desse pessoal? E aí Deus fala para ele: vai. E Davi vai. E Davi recupera tudo aquilo que havia sido perdido. Mas Davi consulta a Deus. Aonde está a nossa vida consultando a Deus para construir a agenda de 2023? Quanto tempo você já dedicou? Nós estamos no dia, que dia é hoje? 10? 8? Nós estamos no 8º dia do ano. Quantos dias você já consagrou desses 8 dias desse ano para orar e falar: Senhor, me mostra aquilo que o Senhor tem para mim em 2023. Me fala, Senhor, me fala o que eu devo fazer, Senhor. Me mostra o que eu devo fazer no meu ministério, como é que eu posso ajudar a igreja, como é que eu posso, Senhor, conduzir a minha família, como eu posso conduzir o meu negócio, a minha profissão. Senhor, vai para a presença do Senhor, dobra o teu joelho, ora para o Senhor e fala: Senhor, quantos fizeram isso esse ano? Como é que a gente vai começar um ano se a gente não buscou a direção dEle? E Davi, se tem uma coisa, por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando você vai ver ao longo da história de Davi, você vai ver várias vezes Davi fazendo isso. E ele consulta o Senhor. Tem uma época lá que ele estava sendo guardado na cidade de Keila, uma cidade que ele tinha ajudado a defender dos filisteus, e de repente Saul vem na direção de Keila, e ele ora para o Senhor e fala: Senhor, será que o pessoal de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? Deus fala assim: vai sim, é bom você picar a mula, cara, porque gratidão deles zero estava com você, tá? Essa passagem me chama muita atenção, porque ele tinha ajudado aquele povo, e na primeira oportunidade daquele povo retribuir o que Davi tinha feito, ele consulta para Davi, Deus fala para Davi: pica a mula daí, porque eles vão, assim que puder, eles vão te entregar para Saul. Consultar a Deus. Ao invés disso, ao invés de agir a tua agenda, de fazer a tua agenda, fala para ele: Senhor, o que o Senhor quer para este ano? O que o Senhor quer? Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu quero fazer a tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a nossa vontade, sabe o que ela é? Ela é fruto de um coração. E o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e enganoso, é o que a palavra de Deus diz. Então a chance de você quebrar a cara montando a tua agenda baseada no teu coração é muito grande. E a tua chance de você errar
baseando a tua agenda na vontade de Deus, é zero. Então, gente, é uma questão de lógica, de sensatez. Ao invés disso, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso contradiz a sociedade que a gente vive. Sociedade egoísta, que fala: não, você tem que fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que vai te deixar bem, aquilo que vai fazer você feliz, né? Eugene Peterson, um pastor que faleceu recentemente, eu amo os livros dele. Ele escreve num dos livros dele o seguinte: nós vivemos numa época na qual nós temos sido todos treinados, desde o berço, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. Sabe aquele negócio assim: ai, filhinho, o que você quer comer hoje, filhinho? Ah, você não quer esse papá que a mamãe fez? Ai, tá bom, bebê, o que você quer comer então? É biscoitinho? Então não vamos te dar biscoitinho. Desde criança. Ah, você não quer ir hoje? Ah, então tá, o que você quer, nenê? E tem uns que ficam fazendo isso com os nenê até 30 anos de idade. Fala, Deus. Mas ele não gosta disso. Então olha o que ele diz: vivemos numa época na qual nós temos sido treinados desde o berço a escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e dos meus santos sentimentos. A trindade é substituída pelos santos desejos, santas necessidades e santos sentimentos. Aonde está Deus no nosso projeto? Aonde está Deus na nossa agenda? Em dezembro, na série que eu ministrei sobre não se preocupar, eu citei o texto de Mateus 6,33, quando diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer? Busca primeiro a agenda de Deus, seus princípios, seus valores, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está querendo falar assim: filho, busca a minha agenda, deixa eu te dirigir na agenda desse ano. Põe na agenda, a pastora está falando, põe na agenda vir para o imersão, orar de quarta-feira. Põe na tua agenda se engajar com o jejum. Põe na tua agenda começar a participar da célula esse ano. Põe na tua agenda começar uma célula na tua casa. Põe na tua agenda servir a Deus, servir a pessoas e não somente servir a si mesmo. Põe na tua agenda. Quarta-feira agora retoma o imersão. Olha o que diz. Se o Senhor, versículo 15, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo como? Se o Senhor quiser. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Eu vou escolher as prioridades. E prioridade, amados, é algo que tem que nortear a nossa vida. Sabe por quê? Se a gente não tem prioridades claras, a gente se perde no meio da agenda. Como eu falei aqui, eu não vou ter tempo aqui, mas depois se quiser você procura na internet, tem um quadro muito legal que fala sobre como você tomar decisões baseadas em coisas importantes e coisas urgentes. Quando a coisa realmente é urgente, é importante, você dá uma dedicação para ela. Mas tem muita coisa que às vezes se aparenta urgente, mas não é importante. E normalmente essas demandas aparecem, sabe por quê? Porque elas na realidade não fazem parte da tua agenda, fazem parte da agenda de outras pessoas. Outras pessoas querem determinar para você o que é urgente. E se você não tem clareza, você se perde nesse momento. Então a gente precisa definir prioridades. Qual é a prioridade na tua agenda? Talvez a prioridade na tua agenda é acertar a tua relação com Deus.
É começar a ter um tempo de oração, é ter um tempo de devocional, é ter um tempo de leitura da palavra. Talvez a prioridade que Deus está colocando para você colocar na tua agenda é você separar o teu dízimo esse ano, que você tem negligenciado ao longo de vários anos da tua vida. E aí você não entende porque a tua vida não sai do lugar, financeira não sai do lugar. Talvez essa seja a prioridade. Talvez a prioridade que Deus quer colocar na tua vida como urgente é que você acerte a relação de pecado que você está vivendo. Porque Ele fala assim: eu sou um Deus santo, e você tem empurrado o ano com a barriga, vivendo relações que nada tem a ver com os valores e os princípios de Deus. Talvez é isso que você tem que colocar como item urgente da tua agenda. Promover a santidade na tua vida, largar a pornografia, largar os relacionamentos ilícitos que você tem estado, as coisas que você tem feito ilegais. É isso que talvez você tenha que colocar na tua agenda em 2023. O conserto no teu casamento, o perdão, o batismo que Deus tem te falado para você passar pelas águas do batismo. Faz a agenda de 2023 baseada na vontade de Deus e não na tua. Fala: Senhor, que nesse ano que eu diminua e que Tu cresça, Senhor, na minha agenda, em nome de Jesus. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Interessante esse texto de Tiago, porque ele fala que o pecado não é só fruto de uma ação errada que a gente faz, mas é fruto também da omissão, de deixar de fazer aquilo que é certo, aquilo que é a vontade de Deus. O que o texto de Tiago diz é que isso também é pecado. O pecado da omissão, o pecado de saber que você deveria estar fazendo algo que você não está fazendo. Eu estou te dando elementos, amados, para você construir a tua agenda de 2023. Eu estou te dando princípios para você construir a tua agenda. Você pode construir uma agenda baseada em você, ou você pode construir uma agenda baseada nos princípios de Deus. E você vai colocar lá janeiro: eu vou deixar isso, eu vou deixar isso que eu fazia na minha vida, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a me posicionar, eu vou começar a orar, eu vou buscar ser mais espiritual, eu vou buscar ser mais cristão, eu vou buscar ser mais um homem de Deus, uma mulher de Deus. Senhor, em 2023, guia cada passo da minha agenda. Sabe, amados, a vida é breve. A gente faz uma agenda para um ano, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu me lembro que quando a gente fez a agenda da igreja para 2020, veio a pandemia e revirou a agenda toda. Fala: Senhor, eu quero a Tua agenda, Senhor. Eu quero a Tua agenda. Se você quer a agenda do Senhor, vamos ficar em pé, vamos consagrar a nossa vida. Eu quero que você comece a consagrar a tua vida ao Senhor agora. Abre a tua voz, abre a tua boca e começa a falar para o Senhor aquilo que o Espírito Santo está tocando na tua vida nesta manhã. Começa a falar: Senhor, eu quero escrever a Tua agenda, Senhor, na minha vida, Senhor. Eu quero que a minha agenda seja guiada pela Tua agenda, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua agenda tenha preeminência sobre a minha agenda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a fazer aqui, Senhor. Começa a trazer conserto, começa a trazer cura, começa a trazer salvação, começa a trazer libertação no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que este ano seja o melhor ano da tua vida. Sabe por quê? Porque dia 8 de janeiro você decidiu colocar a tua agenda nas mãos do Senhor e falar: Senhor, escreve na minha agenda
conforme tu queres. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Seu Santo Espírito. Aleluia. Vamos continuar clamando ao Espírito. De vida hoje vem me encher. Abra as tuas mãos. Nós entregamos a nossa agenda, Senhor. É necessário consagração. É necessário consciência do governo do Senhor. Abrimos espaço. O Espírito te pergunta: você abre espaço na sua agenda? Na sua agenda programada, fechada, na sua agenda que te leva a esquecer que você é um homem e uma mulher de Deus. O Espírito do Senhor te pergunta hoje se você se lembra que você pertence a Ele, que você depende dEle. Sim, Senhor, nós estamos muito cheios de pretensão, de argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu quero te pedir um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O Senhor é o defensor do seu próprio coração. Quando nós cantamos isso, a palavra de Deus nos diz em Hebreus que Deus é maior que o nosso coração. Por que Deus tem que ser maior que o nosso coração? Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e infiel. Enquanto eu e você não soubermos que desde o Éden, como foi pregado, nós queremos o conhecimento do bem e do mal. Nós queremos o controle. E não há problema, como foi pregado no início. A palavra de Deus também nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Vamos apresentando a agenda agora. Você vai abrir espaço para oração, para o jejum, para ganhar vidas para Jesus, para depender do Senhor, para submeter as tuas finanças ao Senhor, para endireitar as suas veredas, para não brincar mais de ir e vir à casa do Senhor, ouvir a palavra e não endireitar os nossos relacionamentos. Veja, a graça, como foi ministrado durante o louvor, ela vai nos conduzir. A graça é o favor que nós não merecemos, é expresso através da cruz de Cristo, na redenção do Senhor Jesus, da cruz, da morte. E o Senhor vai conceder graça aos humildes. Ele vai conceder graça para o ajuste da agenda. Mas é preciso espaço. Espaço. Entregue agora o ano de 2023, para que Jesus cresça e você diminua. Aleluia. Abra suas mãos como quem abre o coração e abre a agenda. A agenda da tua mente. Às vezes nós repetimos o que precisa ser extirpado da nossa vida, que precisa ser arrancado da nossa vida. A murmuração, talvez. O Senhor já está falando desde o início.
Eu uso agenda de papel. E lá na agenda tem que ter o espaço. Oração, jejum. Nós vamos viver um ano muito difícil. Densas trevas cobrem a terra, mas sobre você está a luz do Senhor. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mexe agora, Senhor. Mexe agora. Autoriza o Espírito. Autoriza o Espírito. Diga: Espírito Santo. Espírito Santo, vem me encher. Vem mexer. Vem mexer na agenda. Vem mexer. Vem mexer. Vem mexer. Vem mexer nos cultos. Abre as tuas mãos, recebe, 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 recebe mudança, transformação, movimento do Espírito, movimento do Espírito. Nós queremos a trindade do Espírito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, dirigindo as nossas vidas. Pai, Filho, o Espírito Santo. Cavamos agora todos os poços entulhados. Adoração, adoração, adoração. Livre, 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 livre. Vamos, 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 vamos. Sim, Senhor, consagramos a Ti o ano de 2023. Nós queremos estar na Sua história. Inclui-nos na Tua história, Senhor. E hoje vem e hoje vem e hoje vem e hoje vem hoje vem. Fala para o Senhor: enche minha agenda, Senhor. Enche a minha agenda. Eu coloco a minha agenda em branco nas Tuas mãos. Faz isso. Faz profeticamente. Entrega para o Senhor a tua agenda. Levanta as tuas mãos como quem tem uma agenda na mão. Fala: Senhor, eu entrego a minha agenda. E eu quero que Tu preenchas ela, Senhor. Preencha a minha agenda. Preencha a minha agenda para este ano. Preencha a minha agenda para o restante, Senhor, dos anos de vida que o Senhor tem para mim, Senhor. Que não seja a minha agenda, mas que seja a Tua agenda para mim. Preenche, Senhor, preenche. Preenche. Tens o lugar de primazia, és nossa prioridade. Oh, Tu és o primeiro sobre tudo, sobre todos. Oh, entregamos tudo a Ti, entregamos tudo a Ti. Mais importante do que tudo, mais importante do que tudo. Oh, mais importante do que tudo, Jesus. Jesus, Tu governas nossa agenda, Tu governas nossos dias.
Amém. Amém. Levanta a tua mão. Quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua agenda, em nome de Jesus esse ano. Pai, Tu conheces cada necessidade, Senhor. Tu conheces cada coração que está presente aqui hoje. Tu conheces mais do que qualquer um aquilo que realmente nós necessitamos. Tem pessoas que começam esse ano precisando de uma cura física. Tem pessoas esse ano que começam esse ano precisando de uma cura emocional. Tem pessoas esse ano que precisam resolver questões financeiras, profissionais, relacionamentos, problemas familiares. Tu conheces, Senhor, cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu sei que o Senhor está querendo escrever a agenda, Senhor, para que nós possamos desfrutar das Tuas promessas. Porque os Teus planos para cada um dos que estão aqui hoje, para o Teu povo, é de nos ver prosperar e não de nos causar dano, de nos dar esperança e nos dar um futuro. Que você possa viver esse ano em nome de Jesus, debaixo da agenda de Deus, e você experimentar o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Deixa Ele escrever tua agenda para esse ano. Rocha